Olá! Hoje viemos falar sobre a ciência forense, mais especificamente sobre a comparação de DNA em local de crime, teste de paternidade e engenharia genética. Comparação de DNA em local de crime. O que é o teste de DNA? O teste de DNA é basicamente a leitura dos genes de uma pessoa com o objetivo de verificar se existe vínculo genético entre as partes envolvidas no teste em questão. Na comparação de DNA, a análise de vestígios biológicos permite identificar com precisão a identidade de uma pessoa ou mesmo se o indivíduo esteve em determinado local de crime. A comparação do perfil genético dos materiais biológicos obtidos na vítima ou no local de crime com amostras de um suspeito pode identificar a autoria ou inocentar o suspeito. Como é feita a investigação por exames de DNA? Durante o exame de um local de crime, os peritos escolhem os materiais biológicos disponíveis na cena do crime, do suspeito e da vítima. Esses vestígios são fundamentais para identificar o autor de um crime ou inocentar um suspeito. Os vestígios biológicos coletados são encaminhados para um laboratório forense, onde o perfil do DNA é identificado. Os perfis genéticos, assim levando-os, são então inseridos nos bancos de dados de perfis genéticos. As identificações realizadas por meio da consciência de perfis genéticos são consideradas pelos peritos criminais sob forma de um laudo pericial. Testes de paternidade. Nos testes de paternidade, o exame é realizado com amostras de DNA da criança, da mãe e do suposto pai. Em exames para definir a paternidade, o resultado é sempre comparativo. Metade do DNA do filho A vem da mãe e a outra metade do suposto pai. Após essa análise, é realizado um cálculo para definir o índice de paternidade, que nunca é menor que 9,99%, nos casos de inclusão de paternidade. Já nos casos de exclusão da paternidade, ele é determinado pela quantidade das exclusões encontradas na análise. Isto é caracterizado quando o DNA do suposto pai não é encontrado no filho. No caso de suposto pai falecido, pode ser realizado através de supostos tios ou tias, supostos avós, filhos legítimos, viúva, mãe e filho requerente. Principais áreas de investigação da genética forense. Identificação. Os bancos de dados de perfis genéticos têm outras grandes aplicações. A identificação de pessoas desaparecidas. Além de outras técnicas de identificação como a impressão digital ou exames genetários ou antrométricos, a genética forense é utilizada para comparar um cadáver não identificado com os familiares. Esse método de identificação é conhecido como identificação por vínculo genético. A criminalística. A genética forense é uma muito utilizada na criminalística para o confronto de vestígios biológicos de indivíduos envolvidos em um crime. Quando trabalhamos com amostras encontradas em locais de crime, você tem que tentar encontrar vestígios biológicos que possibilitam a identificação do autor do crime. Em crime sexual, por exemplo, os peritos devem encontrar no corpo da vítima o DNA do agressor, para provar que foi o responsável por aquele crime. Engenharia genética. Conseguimos ter acesso a tais informações graças à engenharia genética, que são as técnicas de manipulação e recombinação dos genes, através de um conjunto de conhecimentos científicos, como genética, biologia molecular, bioquímica, entre outros, que reformulam, reconstituem, reproduzem e até criam seres vivos. As técnicas de manipulação genética desenvolveram-se a partir dos anos de 1970 e suas aplicações têm alcançado diversas áreas, como a medicina, a agricultura e a pecuária. A genética forense é a grande aliada da justiça para esclarecer a verdade, seja para identificar um indivíduo ou provar culpa, e a inocência, e precisa ser realizada de acordo com métodos científicos de forma padronizada e universal. Caso. Como exemplo da importância da engenharia genética, temos o caso em que o teste de DNA identificou o serial killer 30 anos depois dos crimes. Tudo começou no verão de 1973, quando 2 incidentes envolvendo adolescentes que saíram para festas, mas não voltaram para casa, chocaram Swansea e os arredores da cidade. Em julho, Sandra Newton, de 16 anos, tinha saído
com um namorado na comunidade vizinha de Brinton Ferry, quando desapareceu durante sua caminhada de 8 quilômetros para casa por volta de 1h da manhã. A polícia acreditava que ela tentou pegar carona para voltar para casa. O corpo de Sandra foi encontrado 2 dias depois em um bueiro. Ela foi atingida por uma pancada na cabeça e estrangulada com a própria saia. Depois, em setembro, Geraldine Hughes e Pauline Floyd foram encontradas mortas em uma floresta perto de Landarcy, após pegarem carona para voltar para casa de uma noitada em Swansea. As melhores amigas de 16 anos foram espancadas, estupradas e estranguladas, e seus corpos foram jogados a apenas 11 quilômetros de onde Sandra havia sido encontrada. As mortes das jovens desencadearam a maior caçada a um assassinato no país de Gales, e uma equipe de 150 policiais interrogou 35 mil indivíduos que se encaixavam vagamente na descrição da última pessoa vista com Geraldine e Pauline. A testemunha-chave tinha visto as adolescentes saindo de Swansea naquela noite, entrando em um Morris 1100 de cor clara, dirigido por um homem. Sem o auxílio de um computador, a polícia enfrentava uma missão impossível ao vasculhar uma montanha de documentos em busca de possíveis suspeitos. Os policiais, na época, consideraram que a mesma pessoa havia matado as 3 meninas. Ambas as investigações foram unificadas no início dos anos 2000 por uma nova ferramenta de solução de crimes, quando a Polícia do Sul do país de Gales começou a reabrir casos arquivados na esperança de que o DNA pudesse finalmente levar os assassinos à justiça. Primeiramente, as manchas de sêmen nas roupas de Geraldine e Pauline foram isoladas para mostrar que correspondiam ao mesmo homem, mas a pessoa não estava no banco de dados do DNA recém-aberto. Havia presença de DNA de um homem desconhecido. Como não havia nenhuma amostra correspondente do banco de dados nacional, a identidade do assassino ainda permanecia um mistério. Mas os cientistas haviam descoberto outra maneira pioneira de usar o DNA para capturar o assassino. Começaram a pensar que seria possível usar a ideia de que o crime pode ser um mal de família. Você herda seu DNA dos seus pais e passa seu DNA para um filho. Então, poderíamos procurar no banco de dados DNA por um filho do criminoso. Esta era uma possibilidade real, diz Dark. Dark conta que isso significava pegar uma planilha impressa com milhares de perfis de DNA de homens da região sul do país de Gales, sentar com um lápis e uma régua e riscar todos os que não correspondiam. Depois de várias horas fazendo esse processo, chegaram a cerca de 100 nomes. Todos eles correspondiam exatamente à metade do perfil do criminoso, ou seja, eles eram potencialmente filhos do criminoso. Enquanto isso, os detetives haviam reduzido meticulosamente a lista de 35 mil possíveis assassinos para apenas 500 principais suspeitos. A pré-seleção foi baseada na descrição do indivíduo, se ele era dono de um carro 1100 e se tinha condenações anteriores por violência ou crimes sexuais. Depois de cruzarem as duas listas, um sobrenome se destacou: Capen. O nome de Paul Capen, um ladrão de carros da região, estava no banco de dados por ele ter cometido crimes na região de Port Talbot. Mas ele tinha apenas 7 anos na época dos assassinatos. O pai dele, no entanto, havia sido interrogado em 1973 porque se encaixava na descrição do homem procurado e dirigia um Morris 1100 de cor clara. Agora, com o DNA do filho provando que ele era 50% compatível com o DNA do assassino, Joey Capen havia se tornado o principal suspeito. Décadas após os crimes, naquele mesmo ano, a polícia foi até a casa de Joseph Capen, um segurança de boate e motorista de ônibus que vivia no conjunto habitacional de Port Talbot, em Sandfields. Mas houve um problema
quando bateram na porta dele para obter uma amostra de DNA. Capen havia morrido de câncer de pulmão 11 anos antes, em 1990, aos 48 anos. Para confirmar as suspeitas da polícia, os cientistas solicitaram a amostra de DNA da ex-mulher e da filha de Capen, no intuito de encontrá-las com a amostra do assassino. Com isso, conseguiram 2/3 de um perfil completo de Joey Capen. Quando compararam com o perfil da mancha do crime, viram que correspondiam. O exame forense de DNA, realizado no Hospital Morrison, em Sunway, provou que Capen era o assassino de todas as 3 meninas depois de quase 3 décadas.